Estou aprendendo muito melhor. Mas, vou fazer uma mera reflexão aqui. Eu gostaria que os amados irmãos, antes de mais nada, antes da mensagem, agradecemos, nós oramos pelo Lucas e foi feita a vontade de Deus. Então eu quero que você curvasse sua cabeça, vamos agradecer a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, a única palavra que nós temos para Ti com relação a esse assunto é muito obrigado, Deus. Tu fizeste a Tua vontade mais uma vez. Toma a Bianca em Tuas mãos, toma o Cláudio em Tuas mãos, toma aquela família em Tuas mãos, meu Deus. Consola esse coração que está quebrado, triste, arruinado, mas que eles possam entender que Tu fizeste, ó Pai, talvez não o melhor para eles, como eles pensam agora, mas que Tu fizeste a Tua vontade. E a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável, mesmo que nós, no exato momento, não entendamos. Pai, fica conosco. Toma aqueles que não puderam vir para casa hoje, devido à chuva, devido a tantos outros motivos, mas que a Tua palavra seja pregada e eles possam alcançar os corações das quais Tu queres que alcance, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, a reflexão de hoje é: qual é a parte do Evangelho que está funcionando na tua vida? Qual a parte do Evangelho que está funcionando na tua vida? Diante de um final de semana difícil, onde nós com certeza as pessoas que estavam envolvidas perguntaram e fizeram essa pergunta, ou vivenciaram essa pergunta: qual é a parte do Evangelho que está funcionando? Então, em Mateus capítulo 8, verso 23, devemos ler apenas 5 versos, diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Primeiro versículo: eles não seguiram qualquer um, eles não seguiram a multidão, mas eles seguiram o Mestre, seguiram a Cristo. 24: e eis que sobreveio o mar, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Vamos falar desses dois versículos ainda. Nós temos a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa família nas mãos do Senhor. Mesmo aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, na primeira dificuldade eles falam o quê? Oh my God, meu Deus. Eles correm aos pés do Senhor. Eles pedem orações aqui, ali e acolá, pedem para que todas as pessoas venham cobri-los, porque eles sabem e entendem que Jesus é a solução, é a razão. Porém, nas nossas vidas, independente se você é cristão ou não cristão, como deve ser uma pergunta uma vez, a tempestade vem, a luta vem, as pancadas da vida, elas vêm. E a pergunta que nós muitas vezes fazemos é: qual é a parte do Evangelho, da palavra de Deus, que funciona no meio a cada tempestade? Quais as estratégias que nós temos diante das tempestades da vida? Como nós encaramos as tempestades da nossa vida? E muitas vezes nós encaramos de uma forma e queremos que as outras pessoas encarem as tempestades da mesma forma que nós as encaramos. E não é assim. Cada um encara a sua luta de uma forma. A dor no peito, diante das tempestades, cada um sabe, cada um sente de uma forma. Nesse quadro, nessa paisagem aqui de Jesus, os seus discípulos eram experientes, pescadores, com certeza tinham passado muitas experiências com vento forte, com tempestades.
Porém, eles temeram a tempestade da morte. E a tempestade da morte é algo que é uma ruptura que não tem como você fechar. É algo que termina e você vai se encontrar só na glória. Isso é, se todos estão envolvidos ali, tiverem o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas o que nos resta é simplesmente entender que Jesus Cristo está no barco. Mas quando Jesus Cristo está no barco, nós ainda temos uma esperança. E essa esperança nunca pode morrer. Se você deixar a esperança morrer, acabou. Se você deixar a esperança morrer, não tem mais solução. Em Coríntios diz que a fé, o amor e a esperança. Aí no final diz assim: essa nunca morre. Enquanto nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo, sempre haverá uma solução. Sempre haverá uma esperança. Sempre haverá a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que nós temos que entender. No verso 25 diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Muitas vezes, queridos, foi como o presbítero falou, Jesus está dormindo dentro de nós. Ele está adormecido dentro de nós. Faz muito tempo que você não tem uma palestra com Jesus. Não chama Jesus para conversar contigo, para caminhar com você. E nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldades, nos momentos de tribulações, são esses momentos que nós chamamos Jesus para conversar. Ou acordamos o Senhor Jesus. Ou lembramos que Jesus está no barco. Ou lembramos que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Interessante isso tudo, que antes das tempestades chegarem, nós conseguimos ver a tempestade. Nós sentimos a tempestade. Sentimos que algo está diferente no ar. Sentimos que alguma coisa está estranha. E mesmo assim, nós só deixamos de chamar Jesus quando estamos no meio de uma tempestade. E ele vai falando assim: gente, cara, vocês não conseguem impedir a tempestade? Não conseguem passar por essa tempestade? Homens de pouca fé? E ele continua: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, não repreendeu o mar, o vento, e fez-se grande bonança. Ou seja, por que você não repreendeu? Deus nos deu autoridade, Deus nos deu ousadia, intrepidez. Marcos 15, 16, 15 diz isso. Só que nós muitas vezes temos medo de percebermos que faz tanto tempo que nós não acordamos Jesus, que nós temos medo de saber se realmente Ele está no barco na nossa vida. Nós temos receio de você procurar Jesus no barco e Ele não estiver. Ele não está ali não, porque Ele foi embora. Você nunca deixou Ele estar no barco da sua vida. Você simplesmente deixou Ele visitar, e Ele foi embora. E você nem percebeu a saída dele. Você nem percebeu que você colocou Ele de lado, lá fora. Quem quiser viver um milagre tem que aprender a obedecer a Deus. Tem que aprender a obedecer as suas chamadas, as suas palavras. E não somente isso. Obedecer quer dizer você sair da tua zona de conforto. Não tem obediência sem não sair da zona de conforto. Porque obedecer é você se submeter, se sujeitar a alguém que está acima de você. Mas só que nós nunca queremos estar, ou vou dizer assim, abaixo de alguém, ou submissa a alguém. E esquecemos que Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Criador. É Ele que nos dá a vida. É Ele que nos dá o dom da vida.
Nessa travessia dentro desse mar, muitas tempestades ocorrem que atingem o nosso corpo, atingem a nossa alma, atingem o nosso espírito. Quantas tempestades, eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo na sua vida. Se é uma enfermidade no corpo, se é uma enfermidade, uma dor na alma profunda, ou se teu espírito está abandonado, triste e amargurado. Mas uma coisa eu sei, que o temor, o medo, ele traz uma negatividade. O medo, ele cria uma atmosfera de negatividade. E é isso que muitas vezes o inimigo quer para mim e para você. Gerar medo para que crie uma atmosfera de negatividade e você não consiga ver a glória de Deus. Não consiga ver que Jesus está no barco. Não consiga ver que Jesus está ali perto de você. Da mesma forma, a fé é uma atmosfera positiva. Glória a Deus. Quando formos fazer qualquer coisa, leve pessoas que professam a mesma fé, estejam no mesmo espírito, estejam na mesma comunhão. Crie uma atmosfera para que o milagre ocorra. Temos que indicar respeito, princípio da sabedoria em Deus. A sabedoria em Deus, ela nos leva e nos traz, ou nos conduz ao querer conhecer mais e mais a face de Deus. Sem o conhecimento de Deus, não gera em nós sabedoria. Sem o conhecimento da palavra, não vai gerar em nós a sabedoria divina. Vai gerar simplesmente inteligência. Mas o conhecimento pautado, entregue nas mãos do Senhor, vai gerar na minha vida e na sua vida sabedoria. Quando esses homens, eles perceberam que Jesus Cristo estava ali, as coisas mudaram. Eu não sei, mais uma vez repito, eu não sei como está a tua situação. Eu não sei qual o medo, qual o temor de mudança, qual o temor de... Não sei. Eu sei que uma coisa, deixa Jesus guiar o barco da tua vida. Glória a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de ir à frente. Não tenha medo de falar aquilo que Deus colocou no teu coração. Não tenha medo de profetizar. Levanta-te e anda. Não tenha medo de declarar sua vitória. Porque aquele que está contigo é maior do que o que está no mundo. Amém. Para isso nós temos que entender qual é a parte do Evangelho que você acredita. Tem muitas pessoas que acreditam no Evangelho somente de promessas, mas não acreditam que se você orar para as pessoas, elas serão curadas. Muitas vezes as pessoas não acreditam que se você for lá evangelizar, a pessoa vai se converter, que você pode ser usado por Deus. Muitas vezes as pessoas não acreditam que se você for fazer uma visita no hospital, aquela pessoa que está lá, ela vai receber das suas mãos a bênção de Deus. E você vai ser um canal de bênçãos. Só que nós muitas vezes retemos as bênçãos porque nós temos medo e não sabemos até onde faz o milagre, até onde o Evangelho de Cristo é real e vivo nas nossas vidas. Até onde você acredita no Evangelho de Cristo? Essa é uma pergunta que só cada um de nós, no seu particular, poderemos responder. Você acredita em Cristo até onde? Até onde vai a sua fé? Até onde você acredita que Deus pode te usar? Essa, ou isso, é a reflexão que eu queria deixar nessa noite para cada um de nós. Aleluia, Deus. Gente, Deus, Senhor. Qual é a parte do Evangelho que está funcionando na minha vida? Se está funcionando, vou potencializá-lo. Eu tinha um pastor que falou um dia para mim assim: Harrison, você vai ser um grande homem de Deus, é novo da fé. E
Então eu vou te dar um conselho. Um dia que você orar por alguém que está com dor de cabeça e aquela pessoa for curada, faz uma fila. Quem está com dor de cabeça, tu já sabe que Deus usa nessa parte. Meu amado, o que você tem colocado diante de Deus? É visita? É evangelho? É uma carta que escreve para uma pessoa? É uma palavra? Deus vai sempre te usar para o IT. IT é uma missão para todos. IT por todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. É interessante que nós estamos, embora eu seja pastor, embora tudo isso, eu também faço cursos, ministro em cursos também. Porém, eu estava conversando num desses cursos e eu falei assim, gente, entre um pastor e um diácono, um obreiro e um presbítero, a única diferença é o ministério. Que todos nós somos iguais perante o Senhor. Todos nós somos idênticos perante o Senhor. Nem um pastor é maior ou melhor do que um presbítero, já, nem vice-versa. Simplesmente cada um exerce um ministério para a edificação da igreja. Se as pessoas entendessem isso, acabaríamos com muitos problemas. As pessoas seriam mais juntas, mais amigas, e entenderiam que as almas não são nossas, pertencem a Deus. Mas quando você se coloca acima do outro, na frente do outro, que acha melhor do que o outro, entra a soberba da vida, entra a tristeza, entra o medo, entra o egoísmo, entra eu sou melhor, eu sou. E Deus não está no eu sou, porque o eu sou somente Ele. Então, queridos, essa é a mensagem da noite.